Justiça suspende julgamento ligado à aposentadoria do INSS. Ministro pede vistas no processo e trava tudo mais uma vez em 2024. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista dos autos do julgamento do plenário sobre alguns pontos da reforma da Previdência de 2019, dentre eles o requisito etário para a concessão de aposentadoria especial a segurados expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Com o pedido de vista, a análise do caso foi suspensa. O término da sessão virtual estava previsto para a próxima sexta-feira, 10/5. Antes da interrupção do julgamento, 4 ministros haviam se manifestado. 2 deles validaram os trechos da reforma questionados, enquanto os outros 2 votaram a favor de invalidar tais pontos. Com o pedido de vista, a análise do caso foi suspensa. O término da sessão virtual estava previsto para a próxima sexta-feira, 10/5. Antes da interrupção do julgamento, 4 ministros haviam se manifestado. 2 deles validaram os trechos da reforma questionados, enquanto os outros 2 votaram a favor de invalidar tais pontos. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ADIM, se posicionou contra todos os pedidos formulados pela autora e a favor das regras questionadas. Ele foi acompanhado por Gilmar Mendes. O relator explicou que, antes da reforma, buscava-se dar condições para que o segurado em atividade insalubre se afastasse do mercado de trabalho assim que completasse o tempo máximo de exposição ao agente nocivo. Com a reforma, a intenção passou a ser de estimular sua migração para outras ocupações, devido à constatação de que sua permanência em atividade é a única solução financeiramente sustentável para o sistema. O intuito não é incompatível com a Constituição, uma vez que, ao lado da proteção contra os riscos inerentes ao trabalho, ela também estatui o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial na Previdência Social, indicou. Barroso também lembrou que a idade mínima para passar a inatividade antes do tempo exigido dos trabalhadores em geral já é adotada em vários outros países. Conforme dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do antigo Ministério da Economia, em 2018, antes da reforma, a duração média de uma aposentadoria por tempo de contribuição de um segurado homem foi de 21,19 anos. No caso da aposentadoria por idade, a média foi de 12,84 anos. Já para beneficiários da aposentadoria especial, o número foi consideravelmente maior, 28,64 anos. O modelo brasileiro, de fato, requeria mudanças que aproximassem a situação dos segurados do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, sobretudo diante do peso financeiro que as aposentadorias especiais representam para o sistema, assinalou o relator. Com relação à proibição da conversão de tempo especial em tempo comum, o ministro esclareceu que, pela Constituição, o Legislativo não tem mais o dever, mas apenas a possibilidade de fixar requisitos e critérios diferenciados para atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde. Além disso, tal medida foi proibida não só no RGPS, mas também no Regime Próprio de Previdência Social, RPPS Federal. Na visão de Barroso, o contato com elementos nocivos pode ser compensado de outras maneiras. A Constituição garante, por exemplo, um adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Já quanto ao cálculo da aposentadoria especial, o relator ressaltou a possibilidade de exclusão das bases de contribuição que causem uma diminuição do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo. As regras de cálculo são as mesmas tanto para a aposentadoria especial por insalubridade quanto para a aposentadoria voluntária. Assim, segundo ele, o argumento de que os trabalhadores sujeitos a agentes nocivos receberiam um valor menor é falso. Na verdade, quando o tempo de contribuição for o mesmo, nos casos de atividade especial de 20 ou 25 anos de contribuição, os valores serão idênticos aos de segurados que trabalham em condições normais. Já na hipótese de atividade especial de 15 anos, eles serão mais elevados. De acordo com Barroso, a alegação de que o segurado sujeito a agentes nocivos recolheria contribuição em valor superior aos demais também não é verdadeira. Pela Lei 8.212/1991, as empresas que apresentem risco de acidentes na sua atividade preponderante precisam pagar uma contribuição adicional para financiamento de aposentadoria, o chamado Risco Ambiental do Trabalho RAT. Ou seja, o adicional não é devido pelo segurado, mas sim pelo empregador. O ministro Luiz Edson Fachin divergiu de Barroso e reconheceu a inconstitucionalidade dos trechos contestados pela CNTI.
Em uma sessão virtual do último ano, ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, já aposentada. Para Fachin, apesar do legítimo interesse do Estado em preservar a viabilidade financeira da Previdência Social, essas mudanças da reforma desconfiguraram a dimensão securitária do Instituto da Aposentadoria Especial. Na sua visão, é equivocado confundir os gastos que o Estado tem com a aposentadoria, e precisam ser revistos conforme mudanças no perfil etário da população com os gastos necessários para garantir e manter a capacidade produtiva das pessoas. O magistrado alertou que não se pode permitir a retirada de proteções em nome das necessidades de uma reforma. Segundo o ministro, o fato de pessoas com o benefício terem a mesma expectativa de vida dos demais aposentados indica que a política pública foi bem-sucedida. Ele lembrou que a porcentagem de aposentados com regime especial é bem menor do que em alguns países, não chega a 10%. Os prazos de carência para os trabalhadores em condições insalubres de trabalho podem não ter serventia nenhuma, porque quanto mais exigente for o trabalho, mais cedo as pessoas tendem a se aposentar, comprometendo a sua renda no futuro, assinalou. De acordo com Fachin, sempre que o Estado instituir ou aumentar a idade de acesso à aposentadoria especial, precisa garantir que as pessoas em profissões com risco à saúde possam trabalhar por mais tempo com dignidade ou tenham alguma renda. Para ele, a instituição da idade viola a Constituição sempre que estiver dissociada de medidas que promovam a extensão com dignidade da capacidade laboral, como aconteceu na reforma de 2019. Quanto à proibição da conversão do tempo especial em comum, Fachin considerou que a medida desincentiva os trabalhadores expostos a condições mais graves a buscarem uma alternativa mais salubre. Além disso, o cálculo da aposentadorial especial com tal proibição coloca em condições iguais pessoas com situações na verdade diferentes. Isso porque a pessoa em condições especiais precisaria trabalhar pelo mesmo período que os demais trabalhadores para ter a mesma renda. Com base em pesquisas sobre condições laborais, Fachin concluiu que esse trabalhador não conseguirá permanecer por todo esse tempo no mercado de trabalho. Ou seja, provavelmente vai se aposentar mais cedo com uma renda menor, comprometendo seu futuro.